Então, boa noite novamente. Vamos começar mais uma aulinha de física. Sexta aula da nossa Física 3. Hoje a gente vai dar continuidade nos assuntos que a gente já tem estudado, que são toda essa ideia de como a eletricidade funciona, como é que a corrente elétrica é gerada, e principalmente o que a gente faz na nossa vida com essa corrente elétrica que passa. Para que a gente usa? Qual é a utilidade de ter uma coisa dessa? Então, vamos lá. Deixa eu jogar vocês aqui para o lado e a gente segue aqui. Então, aula 6 sobre resistores, ou, mais pontualmente, associação de resistores. Então, isso aqui a gente já chegou a comentar na última aula. Um resistor, ele é pontualmente um equipamento, um materialzinho da eletrônica, parecido com esse daqui. Poderia pegar um aqui em casa, mas é tão pequenininho que vocês nem conseguiriam ver direito. Costuma ser desse tamanho, sim, a parte importante, mais as perninhas. Então, aqui na foto a gente já consegue ter uma ideia. Ele, por si só, ele representa algo que vai gerar uma resistência, ou seja, uma dificuldade na passagem dos elétrons. Então, a resistência, ela vai dificultar a corrente elétrica de passar. Quando eu digo resistência, de uma forma geral, eu estou me referindo a resistores, porém, eu posso pensar também como sendo qualquer coisa que vá usar essa corrente elétrica. Por exemplo, um chuveiro. Um chuveiro eu posso pensar e posso chamar ele de uma resistência. De fato, assim, quando a gente vai analisar o chuveiro, tem uma resistência lá dentro, que é aquele fiozinho bem fininho, circular, que queima normalmente, ou às vezes, e a gente tem que trocar. É a resistência. Então, a gente pode ter como resistência qualquer equipamento, qualquer coisa que seja do meu interesse de ligar. Quando eu penso em ligar coisas, eu posso ligar de duas formas diferentes. Ou eu posso associar. É a mesma coisa. Associar, juntar, ligar, é tudo a mesma coisa. Eu posso ligar essas coisas em série ou em paralelo. Qual é a diferença? Aqui é uma piadinha com um assassino em série, assassino em paralelo, só para a gente tentar gravar. A diferença é que, quando eu vou ligar coisas, por exemplo, na minha rede elétrica, aqui na minha casa, eu tenho formas diferentes de ligar. Ou eu ligo essas minhas coisas em série, ou eu ligo essas minhas coisas em paralelo. Vocês já viram vídeo, YouTube, TikTok, YouTube acho que não, mas Instagram, Reels, TikTok, qualquer coisa do tipo, onde as pessoas vão mostrar os erros que os eletricistas cometeram. Aí, às vezes, é assim, tu tenta acender a luz e a luz só acende quando tu liga o chuveiro. Ou as lâmpadas da casa só acendem quando tem um carregador ligado. Já viram algumas coisas desse tipo? Já, acho que todo mundo já viu, né? Sei lá, a lâmpada do meu banheiro só funciona quando o secador está ligado. Uns negócios assim. De onde surgem esses tipos de problema? Aqui. Eles surgem aqui. Por quê? Quando a gente liga qualquer coisa na nossa casa, a gente tem que ligar em paralelo. Nem o Cebolinha. Paralelo. O que significa ligar em paralelo? É como se a gente tivesse o seguinte caso. A gente tem o nosso poste lá na rede elétrica. O terra, vamos dizer que não existe agora. A gente tem o positivo e a gente tem o negativo. O positivo e o negativo, eles vêm lá do nosso poste. E é como se fosse assim. Esses dois fios, eles passam por toda a nossa casa. E aí? O chuveiro, ele vai puxar um fiozinho positivo e negativo e vai ligar no chuveiro. E a minha tomada, essa tomada que vocês estão vendo, ela vai puxar lá do positivo um fio, do negativo um fio, e vai fazer a tomada. Cada coisinha da minha casa vai ser ligada lá no positivo da rede e no negativo da rede, ok? Qual é o problema? Para minha casa, eu sempre tenho que fazer as coisas assim. Porém, às vezes, se a pessoa que está trabalhando com a rede elétrica ela não é tão experiente, ou ela acaba cometendo alguma confusão, ela pode não ligar o positivo e o negativo na rede elétrica, nos fios da rede elétrica, e ela pode acabar ligando, por exemplo, o positivo do chuveiro no negativo da lâmpada. Pode funcionar? Em determinados casos, pode. Qual é o problema?
O problema é que eu vou ter casos distintos. Quando eu ligo coisas em série... Opa, travou aqui. Quando eu ligo coisas em série, eu vou ter uma ideia assim, mais visual, para a gente começar a pensar. Então, é como se eu ligasse, por exemplo, 3 lâmpadas, onde a perninha de uma está ligada aqui na fonte. A perninha de uma está ligada na fonte. E a outra perninha? A outra perninha, ela está amarradinha na perninha da lâmpada seguinte. É essa parte em verde aqui. Dá para entender mais ou menos? Então, o positivo está na rede e o negativo, ele vai lá para o positivo da outra lâmpada. E o fio da outra vai para a outra, que é mais ou menos assim. Eita. Desse vai para cá. Esse ponto grande. Eu quero ver se eu vou conseguir agora uma mesa digitalizadora que eu consigo fazer na mão os rabiscos para vocês verem como a minha letra é feia. Mas pelo menos fica melhor para acompanhar. E depois ele volta para cá. Pensem o seguinte, pensa que isso aqui é um resistor, tá? Minha mão. Aqui é o resistor, aqui é uma perninha, aqui é outra perninha. Assim, tá? Uma coisinha marrom, uma perninha, uma perninha. O que seria ligar em série? É eu pegar esse carinha e ligar assim. A perninha de um deles, eu amarrar na perninha de outro. Faz sentido? Amarro as perninhas de um no outro, amarrei. E esses daqui, esse eu posso ligar em mais um resistor, como nesse caso, ou já posso ligar direto na minha rede. Certo? O que vai acontecer? Por exemplo, para minha mão direita, essa daqui, ligar, a esquerda tem que estar ligada. Vocês concordam? Por quê? Porque a eletricidade ela vai vir, vai passar por esse, vai chegar aqui, vai passar e vai se embora. No momento em que um desses daqui não está ligado, a eletricidade chega e morre. E aí ela não consegue chegar no outro lugar. É assim que está ligado, por exemplo, a lâmpada, quando ela só funciona no momento que eu ligo o meu secador. Se o secador não está ligado, os elétrons chegam até aquela tomada e ficam assim, ó. Não tem o que fazer, né, pessoal? Liguei o secador. Os elétrons agora pensam assim, pô, tem um caminho para seguir. Vamos andar no secador. Passei do secador, agora tem o quê? Pô, agora tem a lâmpada. Então, vamos embora para a lâmpada. Como é que a gente vai analisar isso daqui, pessoal? Sempre pelo caminho da corrente elétrica, ok? Isso daqui é a minha energia, a minha diferença de potencial, o meu potencial, como quiserem. Eu coloco a minha energia, 220 volts. Vai ser gerado uma corrente, um movimento de elétrons ordenados, certo? O movimento de elétrons, ele vai vir por aqui, vai vir. Quando ele chegar aqui, ele vai ter a opção de subir, ele vai subir. Quando chegar aqui, ele vai dobrar para cá. E ele chegou aqui, no primeiro resistor. Que opção ele tem na vida dele? Só uma, que é passar pelo resistor. Então, esse cara, ele vai ter que passar por aqui, certo? E aí, seguiu andando, chegou no segundo resistor. Ele só tem uma opção, que é passar pelo segundo, certo? A corrente só pode passar pelo segundo. Veio andando, veio andando, veio andando, chegou no terceiro resistor. Só uma coisa, passar pelo terceiro resistor. E aí esse bicho faz a volta, segue e finaliza o caminho dele. Estão entendendo o que eu quero dizer? Pensem o seguinte, uma associação em série, a corrente não se divide. Os elétrons, eles não têm dúvida para onde eles vão, eles só têm um caminho. Ok? Dá para pegar essa ideia? Série, corrente não se divide. Fechou. Essa é a ideia central. Olha a explicaçãozinha que tem para depois vocês revisarem. Se os meus componentes eletrônicos, ou os meus resistores nesse caso, deixa eu trocar aqui para o point, os meus resistores, estiverem colocados lado a lado em sequência contínua, eles estarão em série, um do ladinho do outro. Cuidado! A perninha do resistor deve estar ligada à perninha do resistor seguinte. Bom, essa é a ideia visual do que está acontecendo. Mas, sei lá, quando eu estou pensando num secador de cabelo e na minha lâmpada, não é perninha, né? Não é bem isso. São os fios. O fio positivo sai e vai para tal lugar.
São coisas um pouco diferentes. Aí é que vem a nossa descrição física. Fisicamente falando, sendo a corrente o movimento das cargas, todas as cargas que saem da fonte passam por todos os resistores, sem se dividir. A corrente em todos eles é a mesma. Fechou? Até aqui esse ponto. A corrente em todos eles é a mesma. Os elétrons só têm um caminho para andar. O caminho é andar por cada um dos resistores, passa por um, vai para outro, vai para outro, vai para outro. E quando chega no final, encerrou o meu movimento. A corrente, ela é igual em cada um deles. 1 ampere é 1 ampere no primeiro, 1 ampere no segundo e 1 ampere no terceiro. Qual é o problema? O problema é que se eu liguei o meu secador e a minha lâmpada dessa forma aqui, no 220 volts, vai surgir só uma corrente. Sei lá, 20 amperes. Beleza, é só uma corrente. Mas a voltagem vai ser diferente. Por quê? Porque esses elétrons, eles vão perdendo energia. Como ele passa pelo primeiro, foi difícil. Ele dá uma cansada, perde energia. Aí ele chega no segundo, já é mais um obstáculo, cansa mais um pouco. Então a energia, a diferença de potencial, vai diminuindo. Se no primeiro secador foi, sei lá, 200 volts, só um chute aleatório. Foi 200 volts no primeiro, sobra quanto para a lâmpada? Sobra 20 volts para a lâmpada. Faz sentido? Porque o primeiro usou mais energia, sobrou um pouquinho, o segundo que se vire com essa quantidade que sobrou. Ok? Sério. A corrente nunca se divide, a corrente é sempre igual. A diferença de potencial ou a tensão, ela é diferente. Beleza? Dá para pegar essa ideia? A gente vai fazer bastante exercício hoje ainda, tá? Sobre esse conteúdo. Vamos para cá, então. A primeira coisa, pessoal, vocês têm que bater o olho para o circuito e saber de cara se ele é sério, se ele é paralelo. Não é uma coisa fácil, não estou cobrando que todo mundo agora já saiba fazer, mas vocês têm que se acostumar para cada vez ser mais intuitivo, vocês olharem e concluir, isso é sério, isso é paralelo. Por quê? Enfim, esse tipo de coisa. Isso aqui sempre cai no Enem, sempre, 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 e na 99% dos vestibulares. Vamos lá. Associação em paralelo. A associação em paralelo, ela é diferente. Olhem só. Todos eles estão ligados? Estão. Mas um não está ligado na continuação do outro. Um não está ligado na perninha do outro. É como se fosse a nossa residência de verdade, de fato. Se aqui for, por exemplo, 220 volts, olha só. O meu fio positivo, ele sai bem faceiro, com 220 volts, e ele bota para esse primeiro cara 220 volts, para esse segundo cara 220 volts, e para esse terceiro cara 220 volts. Ou seja, na minha casa, a TV funciona com 220, o chuveiro funciona com 220, o carregador do celular funciona com 220. Qualquer coisa que vocês ligarem na rede de vocês vai receber 220 volts. E ele é preparado para isso e ele funciona dessa maneira. Então, é como se todos os resistores... Deixa eu fazer de verde aqui embaixo. É como se todos os resistores, simultaneamente, estivessem ligados tanto no positivo quanto no negativo. Ok? Todos eles estão ligados no mais e no menos, da mesma forma. Como a gente identifica isso aqui, professor? Como a gente bate o olho e vê? É pela corrente. É sempre a bendita da corrente. Aqui na fonte, eu coloquei uma energia. Se eu coloco energia, os meus elétrons vão andar ordenadamente. Então, aqui eu vou ter uma corrente. Concordam comigo? Uma corrente. Vou chamar de I. IT. De I total. Vocês vão ver por quê. Ok. A minha corrente, ela sai aqui com esse valor. Só que, quando ela se deparar com esse primeiro ponto, com esse segundo ponto e com esse terceiro ponto, ela vai fazer a mesma questão que vocês têm que se pensarem. Para onde eu vou ir? Eu vou ir toda para a primeira, eu vou ir toda para a segunda, eu vou ir toda para a terceira, eu vou ir um terço para cada uma, eu vou ir mais numa, mais na outra. O que eu vou fazer? Para onde eu vou ir exatamente vai depender do meu exercício.
Se eu fizer, por exemplo, um curto-circuito na minha rede, vocês sabem, vai dar uma explosão, vai dar um monte de coisa. Por quê? Porque a corrente não vai passar nem pela TV, nem por nada, e ela vai passar pelo curto. Depende de um monte de fator. Mas o que eu sei 100% de chance é que essa corrente total, ela vai ser dividida. Para esse primeiro caso, vai vir um pouquinho. Pode ser, pode, não significa que é. Pode ser 1/3 desse valor. Não quer dizer que é. Se a total é 3, pode ser que para cá venha 1. E para o segundo caso, mais um pedacinho. Pode ser que venha 2. E para o terceiro caso, mais um pedacinho. Desculpa, pode ser que venha 1 também. E para o terceiro caso, pode ser que venha 1 também. Ou seja, se os meus resistores são iguaizinhos, iguais, estou ligando 3 TVs na minha casa, exatamente iguais, uma em cada tomada. Ok. Então, a minha corrente total vai ser a corrente de uma TV, mais a corrente da outra, mais a da terceira. Serão iguais nesse caso? Sim, mas depende de muitos fatores. A gente vai fazer exercício disso ainda, não se preocupe. Dá para perceber agora, primeiro, por que a gente compra os nossos móveis com base na tensão que eles foram projetados? Ou vocês já tiveram a experiência de ligar um aparelho 110 no 220 ou um 220 no 110? Já? Não? Hoje é muito mais comum, muito mais comum, qualquer equipamento eletrônico que vocês tenham, ele ter a opção de reconhecer qual é a rede. A gente chama de bivolt. Ele funciona tanto no 110 quanto no 220. Já queimou micro-ondas? Eu já queimei um transformador uma vez. Já queimei um transformador assim. Super comum, a princípio. Hoje, os equipamentos já conseguem reconhecer se eles vão funcionar com 220 ou com 210. Prevenir que ele queime, que ele estrague. Mas imaginem só, vocês têm que comprar um chuveiro, queimou o chuveiro da casa de vocês. E aí vocês têm que ir lá na loja que vende e falar assim, olha, eu quero um chuveiro que ele funcione assim. Se a minha TV da sala estiver ligada, a voltagem que ele vai receber é menor. Então, ele tem que funcionar com 80 volts, se a TV estiver ligada. Mas se a TV estiver desligada, aí não. Aí ele funciona com 110. Tem esse chuveiro milagroso, o cara vai olhar para tua cara e vai querer te dar um soco na tua cara. Por quê? Isso só funcionaria se eu ligasse a minha casa em série. E aí eu caguei toda a minha rede elétrica, gerei um monte de problema. A minha casa ela tem que ser em paralelo, porque eu garanto que, tendo uma coisa ligada ou 1000, todo mundo recebe 220 volts. E aí sim, tu chegar na loja e falar, eu quero um chuveiro que funcione em 220 volts, a pessoa vai te falar assim, olha, tem esse 1 milhão essas 1 milhão de opções aqui. Escolhe o que tu quer, escolhe o melhor, o maior, o que tu quiser. Dá para entender? Então, tudo dentro da nossa casa vai funcionar com 220. A nossa casa é em paralelo. Fechou? Outro ponto muito importante aqui no meio. Tenho uma ligação, deixa eu pegar aqui um azulzinho, uma ligação em série. Queimou a minha lâmpada do meio. As outras vão ligar? Vocês já viram falar nisso? Se queimar minha lâmpada do meio, as outras não vão ligar. Exatamente, elas não vão ligar. Por quê? Porque se o cara do meio, que é uma lâmpada, um resistor, qualquer coisa, queimou, ou no caso só não está ligado, os elétrons não vão conseguir passar e eu tenho como se fosse uma chavezinha. Aquele interruptor, mesma coisa. É o caso em que eu fiz a ligação errada do banheiro e eu não estou ligando o secador ainda. Quando eu não estou ligando o secador, aquilo fica um buraco, os elétrons não andam, acabou. Liguei o secador. Ah, liguei o secador, então o sistema volta a funcionar. Pensem um pouquinho. Se a luz agora do quarto de vocês queimar, a luz da sala deixa de funcionar? Não, né? E se a luz do banheiro queimar, a luz da cozinha queima? Ou não, deixa de acender? Não tem nada a ver, né?
Uma é uma, a outra é outra. Por isso que a nossa residência, de novo, e vocês têm que reforçar essa ideia, a nossa residência é em paralelo. Se o segundo aqui queimar, o primeiro não tem nada a ver com isso. Ele vai receber 220 volts e ele vai ter a corrente dele. O terceiro, a mesma coisa. Ele vai receber os 220 volts e vai ter a sua própria corrente. Vão funcionar como se nada tivesse acontecido. Certo? Fisicamente falando, pessoal, todos os resistores estão recebendo a mesma tensão. Todo mundo no 220, que nem na nossa casa. Porém, cada resistor recebe uma quantidade corrente diferente, se forem resistores diferentes. Faz sentido, né? A corrente do chuveiro vai ser muito maior que a corrente do carregador de celular. Que nenhuma das duas vai ser igual à corrente da minha televisão, do meu ventilador. Então, cada equipamento vai ter uma corrente diferente. Caso tenhamos três resistores iguais, três TV iguais, eles vão receber a mesma quantidade de corrente. Ok? Porém, a soma de todas elas é a da fonte. Essa é a ideia que a gente discutiu agora. Então, quando essa corrente voltar aqui, ela vai voltar a ser o valor que ela era. Fechou? Vamos então para um resumão. Esse é o resumo que vai ajudar vocês a fazer exercícios, certo? Vamos começar pelo princípio. Série. A corrente é igual em todo mundo. A do 1 é igual a do 2, igual a do 3, que é igual a total. Paralelo. Não, a corrente se divide. Vai um pedacinho para cada lado. Então, a corrente no primeiro, mais a do segundo, mais a do terceiro, mais, é a da casa. Eu preciso somar a corrente de tudo que está ligado para saber a corrente da minha casa, o quanto eu estou gastando. DDP, em série. Cada um come um pouquinho de energia. Então, a tensão somada é a tensão total. O quanto o primeiro usou, mais o quanto o segundo usou, mais o quanto o terceiro usou. E em paralelo? Paralelo não. Paralelo, todo mundo tem a mesma tensão. Estão percebendo que são informações cruzadas, né? Esse é igual a esse, por ser igual em todos os pontos, e esse é igual a esse, por ser igual em todos os pontos. Vocês têm que saber essas ideias, tá, pessoal? Não é gravar as fórmulas, para quem é bom de memória, show de bola, mas a moral não é gravar as fórmulas. É vocês, se precisarem, olharem para o circuito e pensar o que está acontecendo. Pensar como é que vai se comportar, se a corrente divide, se não divide. É muito mais importante e a chance de vocês conseguirem fazer é muito maior do que, tem que gravar isso aqui, senão vão errar a questão. Não. E a resistência. Lembram que a resistência equivalente, ela era a resistência que substituía todos os outros. Por exemplo, esses três em série, eles podem ser trocados por um que vai se comportar da mesma forma. Como é que a gente calcula? Em série é barbadinha. A do primeiro, mais a do segundo, mais a do terceiro, é a total. Ou seja, cada um aqui está dando uma dificuldade para a passagem dos elétrons. Eu sou uma dificuldade de cada um deles e tenho a total. Direto. Barbadinha. Agora, em paralelo é o problema. Olhem a fórmula. Aqui é 1, tá? 1. Peço perdão. 1. Certo? Ficou R2, mas é R2. Não, é o R1. A resistência equivalente no paralelo é esse monstro aqui. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e por aí vai. Problemas. Vai ter casos em que eu vou conseguir fazer uma conta tranquila. Vai ter outros casos, e a maioria deles, que eu vou precisar fazer pelo menos um MMC. Pensem o seguinte, a resistência de um é 10 e do outro é 20. 1 sobre 10 mais 1 sobre 20. Como é que faz? Em geral, MMC. Fechou? Vamos resolver os exercícios sobre isso aqui. Eu trouxe bastante coisa para nós. Deixa eu pegar a chamada para atualizar. Eita, desgraça. Aqui. Hum, 7. Acho que tá todo mundo.
Aqui. Fechou? Terminaram de assimilar? Copiaram, copiaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem alguém que está de fora, acho que é o seu Teodoro, que eu não botei. Isso, agora foi. Fechou. Vamos fazer uns exercícios, tá, pessoal? Isso aqui sempre cai, sempre vai cair. O que a gente vai fazer sempre? A gente vai reduzir o sistema a coisas que a gente sabe trabalhar. Então, bati o olho nisso aqui, eu não sei exatamente trabalhar. Mas o que eu vou fazer? Eu vou usar sempre a lei de Ohm, que é o URI, sempre, sempre, sempre. URI. Depois, eu vou usar as propriedades das associações. Por exemplo, que associação é essa aqui, pessoal? Série? Eu acho que é em série. Por quê? Como tu chegou a essa conclusão? Não se divide. Ok, o fio não se divide, a corrente não se divide. Pode ser, é um bom pensamento para a gente. Se agarrem no que for melhor, o importante é reconhecer. Então, primeiro, lei de Ohm, está aqui. Segundo, propriedades das ligações, em série ou em paralelo. E terceiro, associação de resistores. Por exemplo, aqui eu tenho dois, um de 10 e um de 100, e eles vão se comportar de uma forma. Se eu quiser substituir eles, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a resistência equivalente, certo? Como saber qual forma de calcular a resistência equivalente? Olhando para a associação. Se em série, é barbadinha. A dificuldade total é a dificuldade do primeiro, mais a dificuldade do segundo. Dificuldade do segundo. Resistência equivalente é igual a do primeiro, 10. 10 mais a do segundo, 100. Ou seja, a resistência equivalente é igual a 110. O que eu quero dizer com isso? 110 ohms. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer um desenhozinho aqui do lado. Ter dois resistores de 10 e de 100 dessa forma é a mesma coisa fisicamente do que ter um único de 110, ok? Em termos das grandezas físicas que a gente estuda. Corrente, DDP, toda essa ideia. Certo? Dá para perceber que as duas coisas são iguais via resistência equivalente. E agora, olhem só. Vamos circular aqui de laranja. Eu estou colocando 220 volts nos dois, tanto no primeiro quanto no segundo. O que vai acontecer? O primeiro vai usar uma quantidade, que eu não sei quanto é, e é exatamente quanto ele me pergunta. Aqui eu vou ter uma quantidade. Quanto que vale? Não sei, ainda não sei. Mas eu sei que aqui ele vai consumir um pouquinho, vai passar, e aqui no segundo ele vai consumir mais um pouco. Faz sentido? Onde? O 220 ele tem que se dividir. Meu Deus. O 220 ele tem que se dividir. A voltagem tem que se dividir entre um caso e outro caso. E agora, como é que eu posso calcular? Olha só. Eu sei que nos dois resistores eu vou ter uma mesma corrente. Faz sentido? A corrente que passar aqui, ela é igual à corrente que vai passar acolá, no outro caso. Certo? Então, vamos calcular quanto vale essa corrente? Olha como é que a gente pode fazer. Vamos usar o resistor equivalente. O resistor equivalente, ele é mais que suficiente para a gente. Ele está me dizendo que quando eu coloco 220 volts nesse resistor equivalente de 110 ohms, vai surgir uma corrente. De quanto essa corrente? Vamos calcular.
Vamos calcular. U igual R vezes I. Isso aqui, essa questão é de uma universidade estadual, tá? Não é do Enem. Mas o Enem cobra questões assim. U é quanto? A voltagem. 220. Ok. R é a resistência. 110. 110. I é o que eu quero descobrir. Não sei. O 110 está desse lado multiplicando, passa por outro lado dividindo. Só vou mudar a ordem aqui para não atacar o toque. 220 sobre 110. 220 por 110, 2 amperes. Vocês estão entendendo como é que a gente faz esses exercícios? Em geral, a gente vai testando encontrar tudo que dá. Vai tentando, uma hora o exercício sai. Então, aqui vai surgir, no meu desenhozinho, uma corrente de 2 amperes, porém, eu sei que tanto nesse resistor de 10 quanto no de 100, a corrente vai ser de 2. Aqui e 2 aqui. Certo? Eu vou separar aqui para continuar minha conta. É mais ou menos assim. Começa aqui, esse é o primeiro. Depois a gente vem para cá, esse é o segundo. E esse aqui é o terceiro. Agora, olhem que coisa maluca. Pensem comigo. Ele está pedindo a diferença de potencial entre o primeiro resistor. Eu não sei quanto é. Mas vamos tentar desenhar só ele, para a gente ver o que está acontecendo. Só o primeirinho. Só o primeirinho. O primeirinho, ele é o seguinte. Ele é um carinha de 10 ohms, que está recebendo uma energia que eu não sei quanto é. Afinal, é isso que eu quero descobrir. Não é 220, vai ser menor. Não sei quanto vale essa energia. Porém, eu sei que a corrente elétrica aqui dentro é conhecida. A corrente elétrica aqui vale 2 amperes. Pessoal, agora a gente não tem muito o que pensar. Se eu olho para um negócio e eu sei resistência e corrente, eu calculo a tensão. Com quem, professor? Com URI. Sempre essa desgraça desse URI. Quem é o U? Não sei, é a voltagem. Então vamos deixar. Quem é o R? É a resistência. Nesse caso, 10. Quem é o I? A minha corrente. Nesse caso, 2. Então, o primeiro resistor, ele usa 10 vezes 2, 20. Ele usa 20 volts para funcionar. Deixando quanto para o seguinte? 200. Entenderam? Vejam só. A gente usou, nesse caso, a primeira lei de Ohm, que é o URI, 2 vezes. 2 vezes para 2 momentos diferentes. No segundo caso ali, no 2, era para o resistor equivalente, onde eu queria descobrir uma coisa, e depois que eu descobri essa coisa, eu vou seguindo olhando o meu problema para tentar descrever mais e mais coisa. E quando eu vejo que o que eu preciso é a voltagem exclusivamente no de 10, eu uso de novo a lei de Ohm no de 10. Estão entendendo? É uma fórmula, às vezes a resistência equivalente e muita interpretação de texto. Muita interpretação de texto. Vocês têm que saber exatamente o que vocês têm agora, para onde vocês querem ir, como é que vocês vão chegar lá para conseguir fazer esses exercícios. Eles não são fáceis, tá? Vocês têm plenas condições de fazer, com certeza, mas eles não são fáceis. Tem que treinar sempre que der. Vamos lá. Fechamos esse aqui? Querem perguntar alguma coisa? Acho que não, né? Ou querem? Vocês sabem que podem ir perguntando sempre, né? Por favor, podem ir parando a aula e perguntando. Vamos fazer esse aqui de outro vestibular. FATEC. Esse daqui ele já não tem desenho.
Professor, eu posso fazer desenho? Deve, tá? Tu deve fazer o desenho porque ele nos ajuda a enxergar o que está acontecendo. Vamos lá. Dois resistores de resistência 5 e 10 ohms estão associados em série. Então vamos lá, deixa eu fazer meu desenhozinho aqui. Meio estranho, mas é só para a gente ter um norte. Um aqui vai dando 5, e um aqui embaixo de 10, ligados em série. Então não vou nem perguntar para vocês que tipo de ligação ele está fazendo. Ele já disse, né? Ligado em série, aqui na minha fonte. São associados em série, fazendo parte de um circuito elétrico. A tensão U1, medida nos terminais do primeiro resistor, é 100 volts. Pergunta: se no primeiro ele recebe 100 volts, quanto segundo recebe de tensão? Se o primeiro, de 5 ohms, recebe 100 volts, quanto o segundo recebe? Cem ohms também. Por quê? Eu tô te afirmando isso, eu tô afirmando que recebe 100 também. Esse cara, ele também vai receber 100. Por quê? 100 volts. Porque a minha bateria, ela tá cedendo para o meu sistema 100 volts. E, por ser uma ligação em paralelo, eu sei que todo mundo está recebendo a mesma energia. É que nem eu te perguntar assim, se no teu chuveiro o chuveiro funciona com 220 volts, o teu micro-ondas funciona com quantos volts? Tu vai me concluir, 220. Mas não é uma coisa muito fácil, tá? Essas discussões são super demoradas da gente entender. Uma vez que a gente entende, fica um pouco mais tranquilo, tá? Então, eu quero em série. Ah, então foi aí que foi o problema. Uma vez que a gente consegue pegar, as coisas fluem mais natural. Mas até lá, às vezes parece que a gente está dando soco numa faca. Por isso que eu vou sempre perguntando se vocês estão pegando essas ideias aos pouquinhos. Parece que a gente está dando soco em faca, porque é meio maluco até entrar na cachola. Vamos lá, então. Isso daqui é até esse ponto aqui, em que eu coloquei o mouse. A ideia escrita é isso aqui. Nessas condições, determine a corrente que passa por R2 e a tensão em seus terminais. Boa, boa. Bom, a tensão nos seus terminais, já sabemos, 100 volts. Concordo? A tensão no R2 é 100 volts, porque tem que ser igual a do outro. É uma ligação em série. Fechou? E para responder, quanto que vale a... Deixa eu trocar de cor, porque eu acho que é de preto. Quanto que vale a corrente nesse boneco aqui? Pessoal, eu vou fazer que nem no outro caso, tá? Não precisaria, mas eu vou recortar só o resistor 2 e vou ver ele sozinho, para ver se me ajuda na minha vida. Mas não precisaria, tá? Ele faz parte desse circuito. Mas tomando bastante cuidado de não cometer nenhum erro, colocar as informações tudo certinha, eu vou trazer o resistor 2 para cá. Ele tem 10 ohms, só para analisar. 10 ohms. E ele, é como se ele tivesse ligado numa fonte zeras de 100 volts. Isso aqui vai ficar meio estranho, essa separação. Vou parar o quadro aqui. Para ninguém se perder, vamos chamar esse aqui, caso alguém volte no banheiro de 1 e esse aqui de 2. Querem adivinhar o que a gente vai ter que fazer agora para continuar o exercício? Uri.
URI. É sempre as mesmas coisas, tá, pessoal? A gente consegue fazer o URI em um resistor, em uma lâmpada, em uma coisa que tiver resistência. Uma. Se tem mais de uma, eu já preciso quebrar a forma de olhar o problema de modo que eu faça sempre o que eu sei fazer. Simplifico. Faço o equivalente? Já simplifiquei, porque eu já tenho um resistor. Uso o URI. Quero analisar só uma região? Pego só aquele ponto onde só tem um resistor. Ok? URI naquele ponto. Então, a gente vai sempre fazendo esse tipo de coisa. Vamos lá. Vamos fazer esse bicho aqui. Ele está pedindo a corrente que passa no resistor R2. Estava cometendo um crime com vocês. Isso aí. Deixa eu apagar aqui. Eu escrevi errado no enunciado. Mil desculpas, mil desculpas. Isso aqui era em paralelo. Quando é assim, tu berra, pelo amor de Deus. Não é tua função me corrigir e observar os meus erros, tá? Mas me perdi. Foi mal, foi mal. Eu estava mexendo nesse slide hoje, e aí ele era em série, só que esse daqui era em série também. E aí eu mudei para ser em paralelo, para ser outra análise, e esqueci de mudar ali. E aí agora, fazendo a leitura, eu nem li, só tava indo no sentimento. Por favor, me perdoem. Isso é terrível para a aprendizagem de vocês, tá? Mas isso aqui é em paralelo, tá? Paralelo. Corrente se dividiu. Certo? Devia ter lido com calma o enunciado agora. Vamos lá. Quando a gente pensa que a gente vai analisar esse sistema desta forma aqui, onde a corrente se divide, não faz sentido eu analisar a corrente total, a corrente do equivalente. Por quê? Porque a corrente do equivalente é a que chega neste ponto aqui. E nesse caso, ia ir um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Então, não é isso que eu quero só um pouquinho de baixo. Então, eu tenho que analisar esse ponto sem fazer equivalência. Ah, professor, não sabia, fiquei em dúvida, fiz o equivalente. Beleza. Não vai concluir direto que essa é a resposta do exercício, mas essa é uma informação que tu calculou e não tem nada de errado. Informem bem o que vocês estão fazendo. Vamos lá, para fazer o nosso URI. U igual a R vezes I. URI. O U vale 100, 100, igual o R, que é a minha resistência, que vale 10, vezes I, que é a minha corrente, certo? Dessa multiplicando, passa para o outro lado dividindo. I é igual a 100 sobre 10. 100 sobre 10, 10. 10 o quê? 10 amperes. Essa seria a resposta. Pessoal, o que a gente pode se atentar? A gente pode se atentar a uma série de questões diferentes, e isso é muito pessoal de cada um de vocês. Nesse caso, eu já tenho bem fixo na minha cabeça os caminhos que eu estou seguindo e o que eu estou fazendo. Mas, eventualmente, se vocês estiverem um pouco perdidos, chega aqui no final, faz sentido, por exemplo, vocês escreverem I2. Para quê? Não é que é 2 vezes I, não. O I2, aqui embaixo, pequenininho, é para me falar que é do resistor 2. Porque caso essa não seja a resposta final, vocês conseguem seguir o exercício sem se perder. Ok? Essa é a resposta, tá? Desse exercício, essa é a resposta. Mas vocês poderiam ter calculado a corrente no primeiro, a corrente no cara lá de cima. Vamos de terceiro quadro. Então, ela terminou aqui, certo? A resposta terminou aqui. Vou botar um sinalzinho certo. E aqui, só para a gente brincar um pouquinho. Vamos analisar quanto seria a corrente no cara de cima. 5 ohms ligados.
numa voltagem igual de 100. E agora vamos usar URI. U igual a R vezes I. Certo? U é 100 igual a 5 vezes I. I é igual a 100 sobre 5. 100 sobre 5, 20 amperes. É isso, né? 20 amperes. Se a criatura não chamou lá o outro de I1 ou I2, vocês vão ter 2I e pode acabar confundindo. Mas assim a gente já consegue ver um pouco melhor. Então, passaria o dobro de corrente pelo resistor 5, porque ele é metade da resistência do outro. O que eu quero dizer? Se o 5 é 2 vezes mais fácil de passar, vai passar 2 vezes mais criaturas. Certo? Faz sentido? U é sempre a voltagem? Sim. O U é sempre a diferença de potencial, ou seja, o tamanho da rampa que vai fazer esses elétrons pegarem velocidade quando estão caindo. Mais ou menos. Uma ideia bem mecânica, assim. Então, ele é sempre a voltagem, a diferença de potencial. Ele aparece com vários nomes, tensão, mas a unidade vai ser sempre o V de volts. Certo? Pessoal, eu acho... Posso limpar esse quadro? Eu acho que eu vou fazer ele agora em série, tá? Para ver se quem estava achando muito confuso, de novo, peço desculpas, a gente vê como seria se o exercício fosse em série, que era até o jeito original dele, mas eu tinha mudado para testar uma coisa diferente. Vai ficar parecido com o que a gente já viu, tá? Mas vamos fazer igual. Deixa eu limpar o slide. Vamos lá. Agora sim, agora série, de fato. Vamos começar. Se esse resistor ele é em série, é uma perninha ligada depois da outra. Uma perninha depois da outra. E tudo isso bem ligado na minha fonte. Tá? Vamos colocar as resistências. A primeira, 5. A segunda, 10. Onde a voltagem da fonte é 100. Eu mudei porque, olhando o desenho, é bem parecido, tá? A gente vai fazer um caminho bem parecido. Vocês vão ver. Ele pede a corrente que passa por R2. A corrente que passa por R2 é a mesma que passa por R1? É a mesma, porque a corrente ela não se divide. A corrente que sai daqui, ela sobe a esquina, ela dobra a outra esquina e ela chega nesse resistor. Então, esse valor de corrente, ele é o mesmo que vai passar na seguinte. Então, já vou chamar até de I. Vou apagar esse 2 aqui, vou chamar até de I. É o mesmo valor de corrente, tá? É a mesma corrente elétrica. Essa corrente vai descer, vai fazer a curvinha e vai se embora. Sempre o mesmo valor, ok? Essas coisas a gente vai pegando com calma ao longo do tempo. Então, já de cara, a gente tem a seguinte ideia. Se eu calcular a corrente do 1, eu tenho o valor certo. Se eu calcular a corrente do 2, eu tenho o valor certo. E se eu calcular a corrente do equivalente, eu também tenho o valor certo. Todos os casos vai me dar o valor certo. Por quê? Porque a corrente nunca muda. Então, eu já tenho um indicativo de que eu tenho que considerar fazer a resistência equivalente. Qual é o problema? A fonte, ela é 100 volts, mas o primeiro cara, ele não vai receber 100, e o segundo também não. Eles vão receber menos, 80 e 20, 20 e 80, qualquer valor, mas menos que 100. Putz, isso aí é uma trabalheira para a gente. Então, não sei exatamente o que fazer, professor. Equivalente. Resistor equivalente não tem erro. Não tem erro.
Nunca vai ser feito demais a conta do resistor equivalente, certo? Nesse caso aqui, a gente vai ter uma resistência equivalente, que vai ser, barbadinha, a resistência do primeiro mais a resistência do segundo. Uma soma super tranquila. A resistência equivalente, então, vai ser do primeiro, 5, do segundo, 10. Resistência equivalente, 15 ohms. Ou seja, aqui eu posso dizer que, ao invés de ter esses dois, um de 5 e um de 10, eu tenho um só de 15, já que eles estão ligados em série. Um só de 15, ligado no 100 volt. E agora é que surge a questão. No momento em que eu olhar para esse meu novo circuito, esse daqui, e descobrir quanto vale a corrente, eu vou ter respondido a minha questão inicial. Por quê? Porque a corrente aqui, ela vai ser igual à corrente lá e a colar. A do 15 é igual a do 5, que é igual a do 10. Então, a gente já tem um bom indicativo do que fazer. Vamos tentar descobrir a corrente do resistor equivalente. Como fazemos isso? Lá para cima. Ficou bem retinho. Vamos lá para cima. Eu vou deixar vocês pensarem, não vou dar nem tempo de responder o que a gente vai ter que fazer. URI. Sempre URI. Sempre, sempre, sempre. Onde o U é a tensão, a voltagem vale 100. Igual. R é a resistência, vale 15 vezes I. I é igual, então, a 100 sobre 15. I é igual. 15 vezes 2 dá 30, vezes 4 dá 60, 6 é isso? 100 dividido por 15, 6,6. 6,6 amperes. Vamos lá, então. Que interpretação a gente tira disso? Bom, no momento que eu coloquei uma energia de 100 volts no meu resistor de 5, que estava ligado em série com o de 10, eu observei que surgiu uma corrente de 6,6 amperes. Fechou? Isso não é a resposta final do exercício ainda. Normalmente, esses tipos de exercícios são longos pra caramba. Mas eu já sei que no primeiro cara passa 6,6 amperes. No segundo cara, passam 6,6 amperes. Então, o que a gente vai fazer? É assim, ó. É para cansar a beleza de vocês. Vamos terminar aqui no cantinho. É para a gente usar a lei de Ohm. Ele quer saber especialmente do resistor 2. O resistor 2 é o de 10, ele já me disse. Então, vamos lá. O resistor 2 separadinho é isso aqui. 10 ohms. 10 ohms. Ligados numa voltagem que eu não sei quanto é, mas eu quero descobrir. Não sei quanto é. E eu vejo que surge uma corrente de 6,6 amperes. 6,6 amperes. Vejam como o desenho nos ajuda a observar as coisas. Vamos lá, queridos. U igual a R vezes I. U igual a R vezes I. O U, eu não sei, mas eu quero descobrir. É igual a resistência. Quanto que vale? 10. 10 vezes a corrente. 6,6. 10 vezes 6,6 é igual a 66 volts. Então, do 100, o segundo cara vai usar 66 volts. E o que sobrar, o primeiro que lute.
Faz sentido? Os 34, né? 34 que sobrar, vai para o primeiro cara. E aí? Viram as diferenças? Ser em série ou ser em paralelo muda tudo. Eu não quero que vocês aprendam macetes e coisas do tipo. Eu quero que vocês saibam trabalhar esses problemas. Porque se a gente souber trabalhar, vai ser trabalhoso o caminho que a gente vai percorrer? Vai. Porque vocês vão ter que fazer exercício, vocês vão ter que dominar essa ideia. Mas ele é muito mais recompensador. Muito, 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 muito mais recompensador. Porque vocês só vão ter que saber primeira lei de Ohm e como obter resistência equivalente. Feito isso, todo o resto é análise física. É vocês olharem e pensar, pô, eu posso fazer tal coisa, vamos descobrir. É útil? Ah, eu não sei, pode ser, mas descobrimos. Daqui a um tempo, vocês vão bater o olho e vocês vão saber, isso aqui tem cara de ter que fazer resistência equivalente para saber tal coisa e depois voltar. Vou fazer. Se vocês não estão nesse ponto, não tem nada de errado. Vão calculando o máximo de coisa que vocês conseguem. Essa é a moral. Ok? Qual vocês acharam mais fácil desse exercício? Série ou paralelo? Esse daqui, o da FATEC. Nem sei, mesma coisa? Eu acho que não dá muita diferença também. Paralelo, achou mais difícil? O meu voto não vale porque eu fiz milhares de exercícios daqui já na minha vida. Mas eu penso que paralelo é mais difícil porque tem o negócio da resistência. A gente não chegou a calcular, a gente vai fazer agora. Mas, em geral, não dá tanta diferença, não. É sempre o URI, é sempre essas análises. Então, vamos lá. Olha essa daqui, que diferente. Da PUC. 3 resistores idênticos, com essa resistência aqui, estão ligados em paralelo, com uma bateria de 12 volts. Pode-se afirmar que a resistência equivalente do circuito é D. Vejam o seguinte, esse daqui, ele nos dá um norte do que tem que fazer mais ou menos. Por quê? Se é paralelo, já viram, né? Todo mundo ligado no positivo e no negativo. E aqui. Mais ou menos, só para a gente ter uma ideia espacial. Todos eles estão ligados, um a um, na minha bateria. Certo? Se vocês acharem confuso, é como se fosse tipo isso daqui, tá? Não, literalmente não faz diferença nenhuma. A gente só deixa assim para ficar menos poluído. Aí, peguei mais. Para ficar menos poluído, tá? Ficar mais bonitinho da gente observar. Vamos lá. 30 no de cima. Ohms. 30 no do meio. E 30 no de baixo. Ele pede resistência equivalente. Ou seja, queremos tirar esse circuito com 3 resistores assim e queremos botar um circuito onde só vai ter um, que vai se comportar dentro do sistema da mesma forma que esses 3 juntinhos. Quero colocar um só que vai substituir esse meu problema. Uma resistência equivalente. Associação em paralelo. Uma desgraça. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre RE. Desculpa, não é RE. 1 sobre R1, isso. 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. E agora, como é que faço essa conta, professor? É uma dúvida que, assim, ó,
Não tem um ano que eu não pegue aluno que tem muita dificuldade nessa parte aqui, já tendo formado a continha. Vamos lá. 1 sobre RE. Eu não sei quanto vale a resistência equivalente. Então, fica aí RE. Igual. 1 sobre R1. Quanto vale o R1? R1 vale 30. 30. Deixa eu tentar controlar esse mouse melhor aqui, com mais precisão. Mais 1 sobre 30, que é o do R2, mais 1 sobre 30, que é do R3. Vejam o seguinte. Aqui, a gente tem uma soma de frações. Lembram? Numerador, denominador, soma de frações. Como é que a gente faz? Se o carinha de baixo, se o denominador for diferente, a gente faz um MMC e resolve o problema. Fica todo mundo com o mesmo denominador. Aqui, todo mundo já está igual. É como se eu já tivesse feito meu MMC, tá? Já fiz, já está tranquilinho de resolver. Se vocês têm dúvidas em MMC ou dificuldades, não tem nada de errado, tá? É super, super comum. Entre em contato com os profs da matemática. Os professores da matemática, com certeza eles vão ter listas de exercício, vídeo aula, coisas para ajudar vocês. Porque é uma coisa que vocês vão usar o resto da vida, tá? Enquanto vocês usarem a cachola de vocês para funcionar, vocês vão usar a fração para o resto da vida. Aqui, conservo o carinha de baixo e somo o de cima. 1 mais 1 mais 1, 3. O de baixo fica igual, 3 sobre 3. E agora, professor, o que fazer? O que fazer? Vocês têm alguma sugestão? Sugestões? Não? Podemos dividir o 3 pelo 30? Podemos fazer, não tem problema. Eu tenho uma sugestão antes. Nesse caso, por exemplo, vamos arrumar. Por quê? Eu não quero descobrir quanto é 1 sobre a resistência. Eu quero descobrir quanto é a resistência. E como é que eu faço? Várias formas. Uma delas, multiplicar em x, tá? O RE vai para lá multiplicando e o 30 vem para cá multiplicando. É uma das formas possíveis. Mas aqui eu vou fazer uma coisa mais simples. Eu só vou pegar eles e fazer assim, ó. Peguei o que estava embaixo dos dois lados, enfiei em cima. RE sobre 1, ou só RE, é igual a 30 sobre 3, certo? Professor, eu quero multiplicar em x. Não tem problema, segue teu sonho, vai embora. Bem feliz. RE, 30 sobre 3. E aí a conta fica até mais simples, né? R$ 30 para 3 pessoas, cada um ganha 10. 10 ohms. Barbado, já conseguimos até chutar qual é a nossa alternativa. E como é que eu calculo essa corrente? Então, vamos substituir no desenho, tá? Esse aqui, esse é igual a 10 ohms. Já consigo resolver o exercício, prof. Já marco aqui, provavelmente a letra A. Mas aqui a gente não quer acertar o exercício de aula, a gente quer entender e tentar extrair uma maior quantidade de informação possível. Vamos tentar responder tudo ele. Esse cara, esse resistor de 10 ohms, ele está recebendo 12 volts. Que nem os outros três estavam, da mesma maneira, tá? Não tem problema. Ele está me pedindo quanto vale a resistência equivalente. A resistência equivalente, 10, já calculamos, tranquilinho. E aí ele pede depois, dentro da 10, eu vou ler a questão já com a resposta, para vocês verem mais ou menos o que ele está pedindo. Pode-se afirmar... Passou uma moto muito alta. Pode-se afirmar que a resistência equivalente do circuito é de resistência equivalente igual a 10 ohms. E a corrente é de. Então, quando ele pede essa corrente, o entendimento é que não é a de uma ou de outra ou de outra. É a corrente total. Então, a gente vai usar o circuito total, a minha resistência equivalente. Olha para isso daqui. Vê se isso não tem cara daquilo que vocês estão vendo muito na aula de hoje. Uri. Não é?
U vale 12. Igual, resistência equivalente, vale 10 vezes I. Então, o I vai ser 12, 12 sobre 10. 12 sobre 10, eu só pulo uma casa aqui e coloco a vírgula. 1,2 ampere. 1,2 ampere. 1,2 ampere. Com isso, a gente consegue responder totalmente a primeira alternativa. Alguém aqui, por favor, sinta-se à vontade para falar, se quiser. Alguém que nunca tinha resolvido exercícios assim, que envolviam circuitos elétricos, corrente, resistência. Alguém nunca resolveu? Tá. Super comum não terem resolvido. Tá, não tem problema nenhum, tá? As nossas aulas, elas são suficientes para as nossas aulas. Só precisa delas para conseguir acompanhar. Deixa eu só arrumar a chamada aqui, antes que vocês comecem a desaparecer, para daí sim eu dar o recado final. Manuela já coloquei. Maria Eduarda também. Teodoro e Vitória. Foi. Pessoal, esses circuitos elétricos, eles podem ser muito simplificados ou eles podem ser muito difíceis. Ano passado mesmo eu fiz Enem, eu faço o Enem ano sim, ano não. No Enem do ano passado, tinha uma questão que se tu tivesse interpretação de texto e soubesse esse URI aqui, não precisava do circuito, era específico, dado uma resistência de tanto e uma corrente de tanto, calcule a DDP, uma coisa mais ou menos assim. Então, eu só precisava saber a lei de Ohm. Eu acertei a questão, imagino que boa parte das pessoas que se prepararam para o Enem tenham acertado, então é o tipo de questão que a gente sempre quer andar por cima dela. A gente sempre quer andar pelas questões fáceis para se garantir. Garantir os 3 pontos, com 5 zagueiros, o resto de volante, deu para a bola, do que arriscar perder 2 pontos e ficar com um só no empate, ou não ganhar nenhum. Então, a gente vai tentando se garantir pelos mais fáceis. Eu sei que a realidade de cada um é muito diferente da do outro, se vocês vão ter tempo, vão conseguir fazer exercício, não, enfim, não cabe aqui a gente falar sobre. Eu vou separar alguns exercícios e vou colocar lá no Drive. Quem quiser e puder, sinta-se à vontade para fazer e, se precisar, me chamar para tirar dúvida. Eu aqui tenho mais alguns, esse é de Enem, esse aqui é super complicado. 1, 2, 3, 4. Tenho mais 4 exercícios. Eu estou planejando fazer uma lista sem esses daqui, botar no Drive, e dependendo do feedback de vocês, para a próxima aula eu resolver esses 4 aqui, mais algum outro que ficou para trás da lista, ok? Então, eu vou mandar uma lista para vocês começarem a treinar. Isso aqui é prática, tá? É prática. Resolver circuito é que nem andar de bicicleta. No momento que vocês aprenderem, fizerem assim, um plim na cabeça de vocês, vocês nunca mais esquecem e vão conseguir resolver esses negócios pro resto da vida, ok? Pessoal, querem perguntar alguma coisa? O que acharam? Deu para aprender alguma coisa? Aprender alguma coisinha? Acompanhar os exercícios? Se a aula foi útil, fico muito feliz. Esse é o objetivo, é que vocês saiam daqui, nem que seja 1%, mais conhecedores de física acadêmica e científica do que eram antes. Esse é o meu objetivo aqui. Então, se não querem perguntar nada, se não querem comentar mais nada, deixo o meu muito boa noite, um sextou para vocês. Aproveitem, aqui na minha cidade está chovendo bastante, tá bem bom para ficar em casa, ver um filme, uma coisa assim. Então, tenham uma boa noite. Até semana que vem.